Se eu fosse o diabo e quisesse destruir a masculinidade, quais seriam as minhas estratégias e o que eu faria, a forma como eu faria? Se você quer saber mais sobre isso, então fique para assistir depois da vinheta. Antes da gente iniciar, deixa eu conversar aqui com você e pedir, como sempre, para você deixar a sua curtida, para você se inscrever no canal, se possível, para você também compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus colegas, homens que você conhece, porque o vídeo de hoje vai ser muito bom e, na verdade, algo que a gente já tem vivido há algum tempo. Vamos começar falando sobre o livro do Napoleon Hill, que é Mais Esperto que o Diabo. Se você ainda não teve a oportunidade de ler esse livro, leia. É uma leitura obrigatória e que vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. No livro, o Napoleon Hill ele aborda uma conversa fictícia que ele tem com o diabo. E ali ele tenta entender quais são as estratégias, quais são as técnicas, as táticas que o diabo usa para manipular e tentar controlar a mente do homem, do ser humano. E esse livro ele foi tão controverso quando ele foi escrito, em 1937, 1938, que a esposa do Napoleon Hill disse o seguinte para ele: se você publicar esse livro, vai ser o fim da sua carreira e a gente vai ser eternamente perseguido. Então o que ele fez? Ele escreveu o livro e deixou uma nota ali na sua gaveta para que quando ele morresse, esse livro fosse publicado. E o livro foi publicado apenas em 2011. Então imagine só esse livro sendo publicado na época dele, o que não causaria. Se você ficou ainda mais curioso sobre o que tem nesse livro, a gente vai pincelar algumas coisas aqui, mas eu sugiro novamente que você leia esse livro e você veja por si quão bom é esse livro, quão bom é esse material e como pode trazer clareza para sua mente. A gente vai fazer uma mescla aqui daquilo que a gente vê no livro com aquilo que eu pesquisei no chat GPT. Porque eu fiz a seguinte pergunta para o chat GPT: se você fosse o diabo, o que você faria para destruir a masculinidade? O chat GPT me deu 10 táticas que ele usaria para destruir a masculinidade. E é em cima disso, juntamente com um livro, que a gente vai conversar sobre quais são as estratégias que o diabo usaria para destruir a masculinidade. O primeiro ponto é enfraquecer a autodisciplina. Ele disse o seguinte: se eu fosse o diabo, incentivaria você a buscar prazer imediato. Redes sociais, pornografia e vícios. Sem disciplina, você não constrói nada sólido. Isso não é nenhuma novidade. Na verdade, os 10 pontos que nós vamos abordar aqui não são nenhuma novidade. Mas nós negligenciamos isso e nós não tratamos isso da forma como nós devemos tratar. Nós tratamos esses pontos de forma muito leviana e sempre caímos nas mesmas armadilhas. Se você não tem uma rotina muito bem definida, se você não tem um planejamento, se você não consegue ter uma moderação digital, você está perdido. Você vai cair na armadilha da falta de disciplina. Você precisa ter práticas de autocontrole. Você precisa ter rotinas muito bem definidas, porque então você consegue se manter mais disciplinado e distante dos perigos e dos vícios que acabam assolando a sua vida no dia a dia. O segundo ponto é destruir a figura paterna. Então ele diz o seguinte: eu tiraria a importância dos pais. Sem uma referência masculina, os filhos cresceriam desorientados. E o que mais nós temos visto hoje em dia? Pais abandonando seus filhos, filhos órfãos de seus pais e famílias totalmente destruídas. Índices de criminalidade, violência, aborto, pessoas em depressão, pessoas ansiosas, tudo em detrimento da falta de um pai no lar, que condenam o aborto como deveriam, mas por sua vez acabam abortando sua própria família. Não é surpresa para ninguém que a presença do pai no lar e na vida dos seus filhos tem um peso gigantesco na confiança e na resiliência desses filhos. A terceira estratégia seria promover relacionamentos descartáveis. É o que mais a gente tem ouvido hoje em dia. Muitos influencers por aí, que se dizem influencers de homens, dizendo que o homem não tem mais benefício ou vantagem nenhuma em se casar.
Não vale mais a pena construir uma família. Família, para quê? Isso é coisa do passado. Hoje em dia não vale mais a pena. Agora imagine só você enaltecer, celebrar e demonizar o projeto da família. Dizer que a família não vale mais a pena é dar um tiro direto no coração do Criador. É você dizer para o próprio Criador que o projeto dele em construir a família está errado, equivocado e desatualizado. Quarto ponto é ridicularizar a fé e os valores espirituais. Diz aqui que ele tiraria Deus da vida do homem, porque um homem sem fé, um homem que vive para si mesmo, um homem que não tem nada ou ninguém que seja maior do que ele mesmo e que viva para algo que seja maior que ele, então esse homem é facilmente manipulado. Como eu sempre digo aqui, se você não tem valores objetivos, então você tem valores subjetivos. A cada homem cabe determinar o seu valor, cabe determinar os padrões que ele utiliza para reger a sua vida. Nesse aspecto, o homem sempre acaba adquirindo ou deixando a sua vida ser regida pelos valores que o beneficiam mais em um determinado momento. A cada época, a cada ação de terceiros, então seus valores são alterados, são flexibilizados. Ou seja, a forma como eu vou conduzir a minha vida, os meus valores, os meus princípios, não tem uma base sólida. Eles são flexíveis. Eles se flexibilizam de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo e de acordo com as condições e benefícios que eu recebo a partir disso. Então, realmente, isso nos leva a pensar que nunca foram valores, porque valores não mudam, valores são imutáveis. E voltamos ao ponto inicial. Se nós não acreditamos em Deus, se nós não acreditamos em um poder superior a nós, então não conseguimos firmar os nossos valores em mais nada. Os nossos valores estão firmados em nós mesmos. E nós somos falhos, nós somos imperfeitos. O quinto ponto é distorcer o conceito da masculinidade. Ele diz o seguinte, que ele transformaria a masculinidade em algo tóxico, que os homens teriam vergonha de liderar, proteger e prover. E como eu disse no ponto anterior, isso não tem sido apenas uma estratégia, uma tática por parte de movimentos feministas, mas também de muitos movimentos masculinos, onde muitos homens têm colocado em xeque a importância da família, da construção da família, do papel no homem, no seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, no mandato que ele tem de prover, proteger e presidir. Muitos homens estão subjetivando esse papel, esse mandato do homem, em detrimento do comportamento de mulheres, por exemplo. Então, se algumas mulheres atuais são dessa forma, eu vou mudar a forma como eu sou homem. Eu vou deixar de cumprir o meu mandato, que é proteger, prover e presidir, e me tornar um homem fraco, me tornar um homem sem propósito. O sexto ponto é instigar o vitimismo. Olha só o que ele diz. Você não seria responsável por nada. Tudo seria culpa do sistema, dos outros, nunca sua. O que eu tenho mais visto são homens vitimistas atualmente. Homens que não querem responsabilidade sobre nada, que eles não querem ter preocupação. Mas veja bem, a vida de um homem é uma vida extenuante. O homem aprende a ser homem a partir de situações e ocorrências extenuantes. Você não vai aprender a ser homem, você não vai se desenvolver, você não vai evoluir como homem, você não vai conseguir ser tudo aquilo que você foi criado para ser como homem, tendo uma vida de bosta, tendo uma vida sem desafios, sem adversidades, sem conflitos. Você não constrói confiança, estima, uma imagem forte como homem, passando por momentos fáceis de paz e tranquilidade. É importante a gente lembrar o seguinte, todo problema que nós temos em nossa sociedade hoje é em detrimento da raiz masculina. Ou nós criamos o problema, ou nós nos omitimos em resolver o problema. Fazemos isso por falta de agir, por falta de uma liderança positiva, por falta de nos posicionar, por falta de assumir a responsabilidade pelos nossos atos. O sétimo ponto é dividir homens e mulheres. O que mais temos visto hoje em dia são movimentos tentando dividir homens e mulheres. Muitas vezes eu posto ali na página algo para os homens e homens vêm na página dizendo, olha, mas isso deveria também ser dito para as mulheres, mas isso também deveria ser ensinado para as mulheres. Veja bem, você não tem que se preocupar com mulheres, se preocupe com você, se preocupe com arrumar a sua vida, em consertar a sua vida, se livrar dos seus vícios, a se tornar um homem mais saudável, financeiramente, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Se preocupe em construir a melhor versão que você pode de si. E, consequentemente, você vai sim encontrar uma mulher que seja equivalente a esse homem que você construiu.
Você não tem que ficar se preocupando com aquilo que não está no seu controle, com aquilo que não é da sua responsabilidade, com narrativas e iniciativas feministas. Você tem que se preocupar com você primeiro. O que mais temos visto hoje em dia nas redes sociais são homens e mulheres em pé de guerra o tempo todo, alfinetando um ao outro, criticando um ao outro, diminuindo um ao outro. O 8º ponto é propagar a preguiça e a mediocridade. Esse é um termo que eu tenho usado muito aqui nos Homens Forjados esse ano, a mediocridade. Assim como nós falamos do homem se colocar numa posição de vítima constante, a preguiça e a mediocridade são propagadores desse vitimismo. O que temos visto hoje em dia, por exemplo, são rótulos sendo construídos por aí, geração neném, geração que não quer nem trabalhar e nem estudar, geração que não quer trabalhar mais do que 8 horas por dia, uma geração que não quer trabalhar mais do que 5 vezes na semana. O mínimo esforço é suficiente. Trabalhar arduamente, dar o seu melhor, fazer as coisas com excelência, tem sido banalizado. E, novamente, nenhum homem é construído. O caráter de um homem não é forjado em tempos fáceis, de forma passiva, no seu comodismo. Nós precisamos resgatar a ética do trabalho e voltar a ter o valor da disciplina. O 9º ponto é desvalorizar a liderança masculina, o que está unido aí ao 8º ponto, porque ele diz o seguinte: eu incentivaria uma cultura onde os homens fossem passivos e submissos, homens que não sabem se posicionar, homens que não sabem liderar, homens que são controlados, manipulados, homens que não têm confiança alguma, não passam segurança para suas esposas, para sua família, homens que se curvam a ideologias e doutrinas, homens que negligenciam o cuidado das suas famílias e as submetem às mesmas ideologias e doutrinas. Homens que não protegem e não lideram suas famílias espiritualmente. Nós precisamos voltar a assumir papéis de liderança na nossa família, no nosso trabalho, na nossa sociedade. O 10º ponto é fazer o homem viver sem propósito. Olha o que ele diz: eu tiraria seu senso de missão, deixando você à deriva. O que eu tenho mais recebido como pergunta no Instagram é essa pergunta: como eu descubro o meu propósito? Eu me sinto um homem perdido. Eu sinto que eu não sei qual é a minha missão. Nós precisamos entender que o nosso propósito primeiramente se encontra em Deus. Não existe propósito fora de Deus. E o nosso propósito como homens, aquele que Deus nos ordenou a fazer, é cultivar e proteger. Uma vez que nós começamos a cultivar e proteger, então nós vamos sim receber a revelação da nossa missão. Mas é importante que nós começamos a agir. Nós precisamos ser homens ativos, homens proativos, homens que fazem, homens que tomam a frente, homens que tomem decisões, homens que ajam independente das situações e das circunstâncias. Então, como eu havia dito, não há segredo nenhum aqui no que eu disse. Já estão acontecendo há muito tempo. Essas 10 táticas que o nosso inimigo tem usado contra o homem têm sido implementado há muito tempo. Mas nós falhamos em perceber, nós negligenciamos, nós levamos isso de forma leviana, nós nos permitimos nos tornar vítimas do sistema, de um sistema corrompido, de um sistema que quer destruir a masculinidade. Mas eu quero ouvir você também. Deixa aqui nos comentários como essas táticas elas acabam afetando a sua vida, como elas têm impactado a sua vida, como você tem lidado com tudo isso, como você tem respondido a essas táticas. E não esqueça, se você quer se tornar um homem mais forte, mais resiliente, mais confiante, existe uma irmandade de homens aguardando você lá na comunidade Mandato Masculino. Eu vou deixar aqui o QR Code, que está aqui desse lado da tela, para você apontar o celular e acessar a página, ou também o link aqui na descrição desse vídeo. É isso aí, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Avante, forjados!